pastor Davi já esteve pregando aqui conosco no ano de 2011. 2011 ele esteve ministrando aqui para líderes, foi muito precioso aquela noite. Pode se sentar em nome de Jesus. E nessa noite ele vai ministrar para nós uma vez mais. É uma alegria. Para quem não conhece, o pastor Davi é um baiano abençoado. Hoje ele falou comigo que lá na cidade onde ele pastoreia é o seguinte: cumpre o versículo que diz: bendito ao entrares e bendito ao saíres, porque na entrada é vitória e na saída é conquista. Vitória da conquista. Isso é coisa de baiano, irmão. Baiano é uma benção. E Deus tem conferido ao pastor ali a honra e o privilégio de pastorear um ministério muito lindo, né? Missionário da Fé, Igreja Pentecostal Missionária da Fé, que tem igrejas em Vitória da Conquista, nas cidades circunvizinhas, em outro estado como São Paulo. E pela misericórdia do Senhor, recentemente também, através de uma visão e uma palavra de comando de Deus, uma palavra profética do Senhor, o Senhor o levou à África, e ali Deus tem dado a ele a oportunidade de estar dando cobertura espiritual a algumas igrejas e também ajudando no envio de recursos para obreiros nativos, para próprios pastores africanos que trabalham com o seu próprio povo, fazendo ali assim um trabalho mesmo de Deus em áreas muito carentes, necessitadas. E Deus tem assim realmente levantado ele para abençoar tantas vidas. Também é o pastor presidente do coro de pastores, ou do ajuntamento de pastores ali, né, da reunião de pastores, do encontro de pastores da cidade de Vitória da Conquista. E pela graça do Senhor, Deus tem feito ele maioral de milhares. Amém. Realmente tem honrado, é um homem que o Senhor tem honrado, porque tem encontrado um coração sensível, um coração humilde, um coração simples, como é simples o Evangelho. E Deus é simples e gosta das pessoas simples e das coisas simples, irmãos. Por isso Deus tem honrado. E Deus deu ele a graça de escrever, não é, alguns livros, que ele no final vai ter toda a liberdade de poder falar melhor sobre os livros, né, da promessa à vitória. Tem também o mais novo agora que está lançando recentemente, está fresquinho, saiu do forno, Libertação Total, 4 estágios da libertação. Ele ministra seminários também sobre libertação, cura interior e tantas outras áreas. Então ele escreveu um pouco aqui no livro. É um homem realmente usado pelo Senhor, e eu falo isso para que os irmãos tenham conhecimento de quem vocês vão estar ouvindo nessa noite. Irmãos, eu entendo que assim, o ano passado, inclusive, ele veio e não conseguimos tê-lo aqui, não porque ele não desejou, porque ele desejou, não porque eu também não desejei, mas e no final a gente conversando, a gente entendeu, porque Deus queria que ele focalizasse muito, e foi esse contato que ele teve aí de ir à África, através de um convite de um pastor americano aqui. Glória a Deus por isso. E hoje eu sinto assim muito honrado pelo Senhor. Deus nos dá a graça de que o pastor Davi conosco. Vamos ficar de pé nessa noite para receber o santo homem do Senhor. E vamos orar pedindo a Deus que nos dê um coração muito sensível nessa noite para receber a palavra dele. Pai, estamos aqui como igreja, sedentos, famintos pelo Senhor, desejosos de ouvir a tua voz. Agradecido ao Senhor por trazer o teu servo, o instrumento do Senhor, o vaso do Senhor, que o Senhor tem enchido para transbordar, e nós queremos beber do Senhor através da vida dele. Tira toda barreira, todo impedimento, toda distração, dá-nos um ouvido sensível e voltado à tua palavra. Usa uma vez mais, como o Senhor sempre tem usado, com graça, para abençoar a vida de milhares e abençoar as nossas vidas nessa noite, em nome de Jesus. Aleluia. Glória ao Senhor. Aleluia. Graça e paz, igreja do avivamento. Amém. Oh, glória. Acadeirai-vos e saber que o Senhor é Deus. Pode sentar. Fique à vontade. Na minha cidade, eu tenho o privilégio de morar numa cidade tão abençoadora. Vitória da conquista. Então você recebe vitória na entrada e conquista na saída. Amém. O versículo se cumpre, literalmente. Bendito ao entrares, bendito ao sair. E o pastor Valdirão, um amigo, irmão, uma pessoa que a gente admira, respeita pela sua seriedade, pelo compromisso com o rei, com a palavra, uma visão espiritual muito séria. A gente sente desde a primeira vez que eu vi, que eu passei uma tarde na casa dele. Ele nunca tinha me visto nem mais magro, mais gordo, nem mais magro, eu tenho que falar assim, mais gordo, não é magro. E ele abriu as portas da sua casa para que a gente pudesse passar uma tarde, saiu, fica aí à vontade. E eu fiquei à vontade mesmo, você mudou, né? A coisa que o baiano sabe é ficar à vontade. Graças a Deus por isso. E daí a gente teve esse relacionamento de amizade, de companheirismo, estivemos aqui falando para líderes, foi muito bom.
e Deus tem me honrado muito, graças a Deus. Eu estou num momento muito bom da minha vida, e essa noite eu quero ser breve, rápido, eu quero cansar os irmãos. Sei que vocês trabalham muito, batalham muito, preciso nem me apresentar mais. Vocês sabem que Davi quer dizer amado, sou amado, muito amado por Deus, graças a Deus, casado, muito bem casado, com a mulher mais bonita do universo, que é a pastora dele, coisa linda. Você é mais bonita para o seu marido, é claro. E tenho 2 filhos lindos e maravilhosos, que são a cara do pai do céu, pai do céu. O Danilo, de 26 anos, que é a variante de Daniel, quer dizer Deus é meu juiz, e o Oséias, quer dizer salvação. Graças a Deus, o Oséias tem 23 anos, eu tenho sido muito abençoado. O missionário da fé tem 45 anos de vida, eu também estou com 45, apesar de perder um pouco o cabelo, mas estou bem. E estou aqui na América pela 6ª vez. Deus tem me relembrado muitas promessas que tenho feito. Estou aqui desde o último dia 14. Dessa feita eu vi, lógico, a gente sempre tem uma desculpa para ir a algum lugar, mas de proposta de Deus. E a desculpa foi o lançamento desse livro, que vocês veem, a malinha está vazia. Eu trouxe poucos, eu não trouxe tanto, mas eu tenho tantos lugares para ir, mas não tenho mais livro. Esse livro da promessa à vitória, uma jornada de fé e perseverança, é um livro que eu escrevi o ano passado, quando eu estive aqui em setembro. Eu vim para uma festividade em setembro da Igreja do Apóstolo Almir, em Mont Vernon, e quando eu eu preguei uma mensagem da promessa à vitória, e nessa mensagem eu conto a minha história de vida, que eu fui de onde eu vim, pobre, miserável, desgraçado, analfabeto, de uma família pobre, enfraquecido, e uma pessoa que detestava crente, e tantas desgraças na minha vida, e de repente Deus me salva, e faz promessas no local mais improvável, que foi o cemitério, quando eu chorava a morte da minha avó, em abril de 1980, e uma velhinha entrou no cemitério e disse: qual é o seu nome, meu filho? Eu disse: meu nome é Davi. E a velhinha começou a dançar e pular, e disse: o Espírito de Deus se move em mim, eu canto como o rei Davi, eu pulo como o rei Davi, eu venço como o rei Davi, assim vai ser com você. Eu falei: a velhinha deve ter pirado, porque eu não era crente, né? Só depois que eu vim entender que era um profeta. E assim a minha vida foi desenrolando. Eu passei muitas lutas, provas, perdas, derrotas, fracassos, momentos que até parecia que Deus havia se esquecido de mim. E eu vou narrando essa história. Quando terminou a mensagem, aquele misto de choro e riso, que eu tenho algumas situações minhas aqui, que quando eu conto a história aqui numa favela lá em São Paulo, passando fome praticamente, a gente tinha sofrido um acidente assim que chegamos em São Paulo, e a gente com o braço engessado, e passando um dia com a bengala, um pão, um lugar que chama Vale da Bengala, um pão grande, 100 pessoas tendo que se alimentar com pão, chá, e um dia já não tinha mais o que fazer, e eu morando num barraco, nada contra os barracos, mas para mim foi um choque cultural, e aquele barraco torto na favela, e de repente vai passando um franguinho, meu cara falou assim: a nossa chance de comer a carninha é e como eu só tinha uma colher de arroz cru, que cozinhasse não dava para ninguém, então vamos fazer um carreirinho com ele. E aí ele fez um carreirinho, e o franguinho veio. Quando ele entrou no barraco, ele escureceu para ele. E essas coisas, um pouco ria, chorava, né? E é a vitória, o negócio é a vitória. Então, quando terminou a mensagem, foi muito ativadora, muita gente chorando. E o Almir disse: você deveria escrever um livro, As Aventuras do Pastor Davi Silva. Eu falei: você sabe que você é profeta? E na casa dele mesmo, aí eu entrei para o quarto, peguei o laptop e comecei a escrever. Uso a história de José, desenvolvendo a história de José, uso como analogia também a questão do vaso, o que acontece até chegar vaso para ser usado, tem um processo desde tirar a argila lá da sua jazida, até ser quebrado, amassado, peneirado, e receber o tempo do calor, receber fogo, é um processo longo. E aí eu vou comparando essas situações, a vida de José e a minha situação. O diamante, quando ele é descoberto, uma pepita de ouro, não tem valor para quem não conhece, tem que ser lavado, tem que ser lapidado. O ouro tem que receber muito fogo para ser purificado, o fogo aí a gente vai colocando como provas, como lutas. Então a gente vai intercalando os momentos que eu passei desacreditado, perseguido, caluniado, uma situação com minha esposa, tantas outras coisas, e até chegar de lagarto a borboleta é um processo também muito difícil. E o mais difícil é sair do casulo. Né? Se você quebrar o casulo quando a borboleta está se esforçando para sair do casulo, você vai atrapalhar, acabar com a única chance
para aquele animal ser livre e voar é quebrando o casulo. Então tem momentos que você passa pelo casulo da prova que ninguém vai te ajudar. Você tem que passar, porque é ali onde você vai crescer e vai ser abençoado. Então, esse livro, algumas pessoas têm dito que têm lido chorando. Chora porque vê a vitória. Então, a editora disse, a sua história é uma história viva. É uma história que a gente está vendo o autor e a gente conhece a sua vida, conhece a história. Então, é um livro que saiu muito rápido. Então, eu começo dizendo, olha, não pense que eu estou me exaltando. Quando eu começo a dizer, agora eu estou sobrevoando Miami, escrevendo esse capítulo, agora eu estou indo ao Paraná, e tantas outras coisas. Agora eu estou em uma casa chique, maravilhosa aqui em Elizabeth. Eu estou com direito a carro, intérprete, porque quem eu era, o miserável, para estar na América. Então, a gente vai mostrando o que Deus faz. Mas o que eu passei é muito forte. Então, esse livro é um cumprimento de uma promessa. O nome é da promessa vitória. Uma jornada de fé e perseverança. Eu pedi para o capista fazer, que mostrasse pela capa um nível de dificuldade. Ele colocou o camarada escalando essa montanha aqui, que não tem a chance é mínima. Então, esse livro é o lançamento. Esse aqui é aquele que era verdinho, que eu acho que eu já vim até aqui com ele. Ele era 4 partes da libertação do corpo do espírito, que saiu por essa editora. A editora disse, o seu livro é um manual de libertação, é uma libertação total, e fala de autoridade, que o crente não pode ser um capenga, tem que ser autoridade em Cristo. Os versículos que falam quem nós somos em Cristo, embaixadores, autoridade, filho, acima do principado potestade, a quebra de vínculo, libertação de maldição e cura interior. Esse livro chama-se Libertação Total. Esse aqui acho que eu não tenho nem 4 ou 5 ali na mala. E também tem uns outros DVDs, mas eu quero ganhar tempo com você. Depois, se você quiser adquirir um dele, vai ser bênção. E esses livros a gente está canalizando os valores dele para a África. Estamos trabalhando com a África. Tem uns DVDs de mensagem, não são CDs, são DVD. DVD, essa bênção de Deus na sua vida. Amém? Vamos ficar de pé um pouquinho só para você descansar a cadeira aí, por favor? Em nome de Jesus, eu prometo ser breve. Capítulo 6 de Hebreus. O Senhor me deu uma palavra hoje à tarde, quando eu estava na casa do pastor Valdirã, e ele me tratou muito bem, mandou descansar um pouquinho. Eu fui descansar e eu fui ler. O Senhor me deu uma palavra e eu quero ler. Eu vou mesclar com a mensagem. Eu gostaria de trazer para os irmãos que eu estou falando esse dia sobre promessa, cumprimento de promessas, por conta do que está acontecendo comigo. Hebreus 6, verso 1 em diante. Portanto, deixemos os ensinamentos elementares a respeito de Cristo e avancemos para a maturidade. Maturidade, lembre bem. Sem lançar novamente o fundamento do arrependimento de atos que conduzem à morte, da fé em Deus, da instrução a respeito de batismo, da imposição de mãos, da ressurreição dos mortos, do juízo eterno. Assim faremos, se Deus o permitir. Olha, para aqueles que uma vez foram iluminados, provaram o dom celestial, tornar-se participantes do Espírito Santo, experimentaram a bondade da palavra de Deus e os poderes da era que há de vir, e caírem, é impossível que sejam reconduzidos ao arrependimento, pois para si mesmo estão crucificando de novo o Filho de Deus, sujeitando a desonra pública, pois a terra que absorve a chuva que cai e frequentemente a dá a colheita proveitosa àqueles que cultivam, recebe a bênção de Deus, mas a terra que produz espinhos e ervas daninhas é inútil e logo será amaldiçoada, seu fim é ser queimada. Amados, mesmo falando dessa forma, estamos convictos de coisas melhores em relação a vocês, coisas próprias da salvação. Deus não é injusto, Ele não se esquecerá do trabalho de vocês, do amor que demonstrarem por Ele, pois ajudaram os santos e continuaram a ajudá-lo. Queremos que cada um de vocês mostre essa mesma prontidão até o fim, para que tenha a plena certeza da esperança e do modo que vocês estão, e não se tornem negligentes, mas imitem aqueles que por meio da fé, da paciência, recebem a herança prometida. Amém? Podeis sentar, fica à vontade. O pastor já orou, estou embaixo dessa cobertura. Queridos, eu quero falar em poucas palavras, rapidamente. Eu sou um pouco prolixo às vezes e não quero ser redundante.
Mas essa noite, enquanto nós adorávamos, o Senhor me mostrou uma pessoa entrando em uma porta. Só que a porta, a pessoa é como se batesse a cabeça. Eu falei, mas que visão é essa? Como é que tem uma porta? A pessoa vai entrando e a cabeça batia na porta. Deus me disse, eu tenho portas abertas para muitos. Porém, muitos não têm adentrado essas portas, porque não têm se curvado, se rendido. Há portas que para adentrar precisa se curvar. E o reino de Deus é vencido não de nariz, na hora ele falou, não de nariz empinado. Na hora Deus está me dando a visão. Eu achei muito interessante isso. Não é de cabeça erguida, de nariz empinado. Se vence no reino de Deus curvado, de joelho, prostrado. Porque nós somos adoradores. E não se adora de pé. Entenda? Adora-se de pé. O homem pode estar de pé, mas o seu coração tem que estar curvado diante do Senhor. Se a pessoa não se humilha, se a pessoa não se rende, se a pessoa não entende a proposta de Deus para a vida dela, essa pessoa vai ficar anos e anos reimando. Ele falou até de reimando, mas não chegando aonde Deus determinou que ele chegasse. Irmãos, é muito sério, porque todos nós aqui, que estamos aqui, você, eu, todos nós e muitos milhões e milhões e milhões de crentes no mundo, e aqueles bilhões que não foram alcançados, todas essas pessoas têm promessas de Deus. Ninguém foi feito por um acaso. Nós não somos o fruto do acaso, nós somos projetos de Deus. Pode aplaudir Deus. Somos projetos de Deus. Deus não nos... Mesmo que a pessoa diga, o senhor não conhece a minha história, eu sou fruto de um estupro, mesmo que seja essa pessoa, mesmo que assim, não, meu pai nem queria que eu viesse o mundo, não importa, todo ser humano na face da terra, ele tem um projeto de Deus na vida dele. E mais, esse projeto não foi elaborado 2000 anos atrás, quando Cristo morreu na cruz, não. O apóstolo Paulo nos diz, bendito Deus, o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com toda sorte de bênção nas regiões celestiais e nos elegeu nele antes da fundação do mundo. Antes de Deus criar o mundo, sonhou com você, pensou em você, projetou você e estabeleceu um projeto. E digo mais, não um projeto falido, não é um projeto fracassado, é um projeto de vitória, é um projeto de bênção, é um projeto de unção, é um projeto para glorificar o nome do Criador. Porém, nós determinamos os nossos fracassos, porque às vezes nós não entendemos. E você quer saber de uma coisa: maturidade é uma chave ativadora de milagres. Se você não tiver maturidade cristã, não vai chegar a lugar nenhum. Quando eu estava ali, Deus disse, diga maturidade. Eu vi maturidade, vírgula, uma chave ativadora de milagres. Sabe por quê, queridos? Glória a Deus, muito obrigado. Quando uma pessoa ela é imatura, ela não vai conseguir alcançar nada. Paulo diz em Efésios, aliás, Gálatas 4:1, que em todo tempo que o herdeiro for menino, e o menino ali é imaturo, ele não vai diferenciar de um servo. Ou seja, mesmo sendo o senhor de tudo, mesmo sendo o herdeiro da mansão, das riquezas, das fazendas, uma pessoa que ainda é imatura, menor de idade, ela não tem capacidade de administrar os seus bens. Ela vai precisar de tutores, de curadores, de pessoas que vão conduzi-las. Tem pessoas que já estão envelhecendo espiritualmente. A unção envelhece, mas as pessoas envelhecem espiritualmente, porque não avançam, elas não conquistam. E aí nós olhamos para um texto que Paulo inclusive disse assim: quando eu era menino, pensava como menino, discorria como menino, andava só como menino, mas quando cheguei à fase adulta, eu parei com as coisas de menino. Menino ali não é criança inocente, está falando ali de imaturidade. Tem muitos crentes imaturos, e crentes imaturos não entendem nem por que estão em determinados lugares. Tem pessoas que não entendem por que estão na América. Deus não te enviou, eu te falo isso com toda a certeza do mundo, sem medo de errar. Eu digo para você como profeta de Deus, que inclusive
esses dias aqui, eu tenho sido abençoado com pessoas dizendo assim: o senhor um dia disse para mim assim, se eu sou profeta de Deus, vai cumprir na sua vida assim, assim, o senhor vai me procurar. Eu estava na igreja do pastor Ronaldo, disse assim: o senhor disse para mim uns 3 anos atrás, que se o senhor fosse profeta de Deus, eu iria lhe procurar para lhe contar, e estou te procurando para dizer que o senhor é profeta, porque aconteceu. Eu estava anteontem na igreja do apóstolo Almir, lançando um livro lá. Uma pessoa disse: em setembro o senhor esteve aqui, e o senhor orava para minha esposa, e dizia: Deus está restaurando, Deus está restaurando. Eu não entendi o que era. Só hoje eu vim entender que o senhor voltou, começou a relembrar as visões que Deus te deu. A minha esposa disse: você sabe que em setembro o pastor está dizendo que estava restaurando, e sabe o que era? A trompa. Ela estava com problema, não conseguia engravidar. E ela disse: a minha esposa está com 4 meses de grávida, porque Deus restaurou. Aleluia. Eu falei: lembram quando eu vim a primeira vez na igreja do Almir, que era um local pequeno? Eu disse: Deus vai levar vocês para um lugar grande, que o lugar é assim, 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 é uma sujeira terrível, para restaurar vai levar tempo. E realmente eles estão no lugar que foi exatamente quando eu vi as fotos, eu quase chorei, porque Deus os colocou. E assim outras coisas que aconteceram. E digo para você como profeta, ainda que você tenha dito no Brasil que você veio para a América para ganhar dinheiro, Deus não te trouxe aqui para ganhar dinheiro. Deus te trouxe aqui para um propósito que Ele desenhou para você. E as pessoas que entendem isso, elas crescem, elas prosperam. Mas quem não entende isso, elas ficam patinando, patinando e não chega a lugar nenhum. Eu disse domingo, lembram que eu disse que eu via envelopes que Deus estaria dando documentos? Alguns duvidaram, outros foram embora. Mas eu vi lá pessoas dizendo: aqui está o meu green card, o meu saiu. Inclusive outros dizendo: estou recebendo a cidadania americana. Sabe por quê? O que o olho não viu, o ouvido ouviu, e jamais subiu o coração do homem, é o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Para aqueles que amam a Deus, Deus tem o melhor. Deus tem portas abertas, Deus tem milagres para operar. Aleluia. Mas é necessário que tenha maturidade para saber processar isso, para saber se comportar, para saber trilhar o caminho que Deus quer que você trilhe para chegar aonde Ele desenhou, aonde Ele determinou. E o escritor de Hebreus parece que numa surpresa. Vocês sabem que a carta aos Hebreus foi escrita no momento em que muitos crentes estavam abandonando a fé, estavam achando que haviam embarcado na canoa furada, estavam sendo pressionados pelos judaizantes a deixar Cristo e voltar a praticar as obras da lei. E ele diz: escuta, vocês estão querendo, em outras palavras, como a gente fala aqui, querem descobrir o sexo dos anjos? Vocês tentam, porque tem gente, irmãos, que fica: não sei, não é assim que a Bíblia diz. E ele se preocupa com tantas coisas. Quem eram aqueles filhos de Deus? Eram anjos ou eram homens? E eles vão perguntando: e não é bem assim, não é assim. Meu Deus, o que é isso? Vocês estão perdendo tempo com essas coisas. Irmãos, a salvação, pronto, você recebeu, sabe, sou salvo pela fé, pronto, vou caminhar. Já fui batizado, já entrei nas águas, já saí das águas, eu agora estou pronto para ganhar outras almas. Então tem gente, irmãos, que ficam patinando para dentro, procurando pontos teológicos. Acho que o pastor pregou, mas eu também leio a Bíblia, acho que não é assim. Não é assim? Aquele outro irmão veio, mas a Bíblia, gente, essas pessoas estavam nessas discussões vazias. E chegava aqueles que se diziam donos da verdade, diziam: está tudo errado, vocês precisam de Cristo e também da lei. Não pode ser assim. E começaram com essa discussão. Ele disse assim: eu esperava coisa melhor de vocês. Eu esperava que vocês estivessem bem mais adiante. Eu esperava que vocês tivessem avançado, mas eu estou vendo que vocês estão como imaturos, discutindo coisas pequenas do início da fé, de um novo convertido. Sabe aquela, não sei, aqui nós não temos, mas talvez existem umas igrejas que têm a classe dos novos convertidos. Então domingo pela manhã, escola bíblica, as pessoas vão lá para o templo para receber uma palavra forte, e fica a classe dos novos convertidos, porque eles não entendem nada. Mas ali eles vão deixar de serem novos convertidos, vão passar para outra classe para ganhar outras almas, e dali até ser líderes, o pastor da igreja talvez. Mas tem gente que não sai da primeira classe. Meu Deus, era para as pessoas, irmãos,
vir para a América, como eu vi domingo uma pessoa dizendo assim: eu estava num prédio, Deus me colocou num prédio assim, eu não entendi, estava muito bem orando, de repente chega uma pessoa, bate na minha porta, essa pessoa usuária de droga, traficante, e disse: eu vim aqui para você orar por mim, eu vim aqui porque eu preciso de uma oração. Deus disse: foi para isso que eu coloquei você nesse prédio. Se cada um de nós entendesse a nossa posição, nós estaríamos muito adiante, irmãos. Mas o problema, sabe o que acontece? As pessoas se apegam às coisas pequenas, ao dinheiro: eu não tenho tempo, eu não posso fazer, eu não posso, quem sabe? Era para as pessoas dizer assim: olha, aconteceu lá uma tragédia nesse estado, foi de Oklahoma. Não, eu posso, eu tenho tempo, eu vou lá evangelizar, eu vou ganhar umas almas, eu quero ver, o pastor está querendo ganhar NUC para Jesus, eis-me aqui, o que a gente tem que fazer? Eu vou pagar um preço, eu vou estar orando, vou estar jejuando. Mas eu sei, irmãos, eu tenho andado em várias igrejas aqui, e eu vejo a decepção de muitos pastores, porque os irmãos precisam trabalhar. É claro que precisa, tem que pagar as contas, porém, é diferente o propósito. O Senhor Jesus disse assim: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Aleluia. É assim ou não é? Pelo menos um disse aleluia. Aleluia. Mas o problema, irmãos, não é só você, estou falando de vocês aqui não. Isso é um problema que tem perseguido a muitos. As pessoas começam a buscar primeiro as demais coisas, e se der tempo, busca o reino. Porém, o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e descobrir no futuro que foi para o inferno? O seu maior tesouro, a sua maior riqueza é a sua salvação em Cristo. A maior salvação, o melhor milagre, o maior é a salvação, é a unção, é a presença de Deus. Porque se você entender o que Deus quer para você, Deus vai te levar a lugares longínquos. Deus vai levar você de posição. Você vai começar então ter uma vida muito melhor daquela que você desenhou, porque o que Deus preparou para os seus filhos é bem melhor do que aquilo que a gente pensa. O problema é que a gente fala: Deus, muda a minha vida, mas aqui está uma lista, eu quero que o Senhor faça dessa forma. Deus, use a minha vida, mas aqui está o roteiro. E não é assim. Deus é Senhor. Se você entregar a sua vida, o Senhor confiar nele, se disser: Deus, guia a minha vida, eu quero ser um instrumento na sua mão, tenha certeza que você será muito honrado. Muito honrado. Irmãos, tem gente que estão perdendo a bênção, tem gente que está perdendo a direção, tem gente que está perdendo o foco. Não perca o foco. Quando eu falo inclusive do livro, a história de José tinha promessa, e hoje eu estava ali pensando: meu Deus, Deus usou pessoas como Davi, em torno de 17 anos foi chamado, José aos 17 anos, outros homens na Bíblia. Deus usou Samuel, que era uma criança, porque procurou os adultos e não encontrou. Deus não anda procurando religiosos, Deus procura verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e verdade. Quando ele encontra uma pessoa assim, meu Deus, ele fala: agora sim, agora vai. Porque quando ele encontra uma pessoa, ela pode não ser nada. Você já viu aquele diálogo? Não precisa ler agora, mas em casa, quando você chegar em casa, leia 2 Samuel capítulo 7. Quando Davi fala assim: puxa vida, eu estou aqui morando num palácio, olha a arca de Deus onde é que está. Aí ele chama Natã e fala: Natã, eu vou construir um palácio para Deus. Natã diz: faça tudo que vier no seu coração, porque Deus é com você. Opa! Quando Natã retorna para casa, Deus fala assim: olha o dedinho. Quem mandou você falar para Davi que Davi vai construir casa para mim? Ele é sanguinário, meu filho, ele é um guerreiro. Ele está com as mãos manchadas de sangue. Eu chamei ele para vencer a guerra. Ele não vai não, volta lá e diga para ele que eu não mandei. Aí ele volta, e Davi ficou bicudo? Não. Davi falou: Senhor. Deus falou assim: diga para ele assim: olha, não te esqueça que fui eu que tirei você de trás da malhada de ovelha. Você não era nada. Em outras palavras, eu tirei você de lá, trouxe você, eu estive com você. Pode prestar atenção: em todo o tempo destruí os teus inimigos e te dei esta honra que você hoje tem. Eu te fiz rei porque eu quis fazer, eu escolhi você. Davi disse: Senhor,
Quem sou eu? Eu não sou nada. E quem é a minha família? Para o Senhor me abençoar, me honrar a minha família, e ainda me dizer que um filho meu vai fazer um templo para o Senhor. Há um diálogo. Deus diz assim: eu peguei você não era nada, e eu te fiz porque eu vi o seu coração. Meu amado, enganoso é o coração do homem. Cuidado com o seu coração. Eu senti, eu preciso ver se está dentro de princípio. Deus não se move por sentimentos, Deus se move por princípios. Deus é um Deus de princípios. Deus não quebra e não aceita que quebre princípios. Deus não poupou pecado de ninguém, mesmo de Abraão, chamado amigo de Deus. Deus diz assim: Abraão é meu amigo. É fraco, irmão. O próprio Deus diz assim: ele é o meu amigo. Mas a mentira de Abraão ficou na Bíblia. Deus não ocultou a meia verdade de Abraão. Deus não ocultou que Abraão quis dar uma mãozinha para Deus e fez algo errado com a escrava, achando que era a cultura dele. Era a cultura, era o sentimento da mulher. Fazia parte. Tem coisas, irmãos, que são legais, mas são imorais. Que gente, mas é legal, eu posso fazer. Tem coisas que os homens podem até dizer que são legais, mas nós não movemos de acordo com os homens dizem. Nós devemos nos mover por princípios da palavra de Deus. Pode aplaudir o Senhor. Glória a Deus. Mas todo mundo faz. O problema é que você não é todo mundo. Nenhuma impressão digital é igual a outra. Você é único. A forma que te fez foi quebrada. Você não pode dizer, mas todo mundo faz. Você não pode ser uma cabeça na multidão. Deus te chamou para você ser cabeça de multidões. Aqueles que têm maturidade, que entendem o chamado de Deus, que anda pelo princípio, essa pessoa chega lá. José, 17 anos, capítulo 37 de Gênesis. Deus diz assim: olha, eu vou te honrar, vou fazer de você um camarada isso aqui eu estou parafraseando, tão forte. Está vendo aqui os sonhos? Você com um feixe de trigo, mais 11 feixes irão se curvarão. Aí ele conta para os irmãos: você é doido, é biruta. Você acha que você é o filhinho do papai, só que você tem uma túnicazinha diferente, é o queridinho do papai. Nós iremos curvar diante de você. Ele aceitou no seu coração que ele seria diferente. Cuidado para você não querer ser igual ao seu irmão. Irmãos, os dedos das mãos nossas aqui são irmãos, mas não são iguais. Mas o irmão fez, o problema é do irmão. Salvação, pai não salva filho, filho não salva pai, esposa não salva esposa. A salvação é individual. Questão de salvação é com o indivíduo. A família toda é abençoada, mas na salvação é indivíduo. Tanto que o próprio Deus disse que 2 estarão numa cama. Quem está na cama? Marido e mulher. Se não vigiar, vai um, outro fica. Se não estiver com a vida no altar, se não estiver esperando o Senhor, não vai subir de qualquer maneira, porque no céu não entra de qualquer maneira. No céu vai entrar um povo lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. E ele diz: buscai a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Tem crente de todo jeito, irmão. Mas eu acho, Deus é amor. Mas, irmão, Deus é amor, mas é justiça. Tem uns dizendo mais Jesus e menos religião. Cuidado, esse sentido aí pode ser dúbio, porque às vezes o princípio da igreja chama de religião, não, e acha que com Jesus é a lá vão ter. Não é não, meu irmão. Jesus não. Jesus foi mais rígido do que a lei de Moisés. A lei precisaria deitar com a pessoa para ter sexo e ser considerado um adúltero. Ele falou: se você olhar e ficar viajando na maionese, já foi. Não é assim? Então, meu irmão, preste atenção. José assentou isso no seu coração. Eu quero ser rápido mesmo. Se eu falar que é rápido, eu termino. Mas veja só, veja, José, eu tenho algo para falar para você. Deus admira pessoas que são apaixonadas por Ele. Ele procura uma pessoa apaixonada por Ele. Por quê? Teve um momento, olha, irmãos, teve um momento que Deus no deserto falou assim para Moisés: olha, Moisés, sabe o que é? Estou cansado desse povo religioso interesseiro, murmurador, coração duro, dura servir. Olha, sabe, Moisés, é o seguinte: eu prometi que daria a terra, então vai você com eles aí. Eu vou mandar um anjo
para ir guiando vocês, porque eu não posso quebrar a minha palavra, mas eu mesmo irei no meio de vocês não, porque se eu for, mato tudo. Por quê? Porque ele é santo. A presença dele é santa. Se a presença dele que é santa chega a um lugar e não tem santidade, vai trazer juízo, que traz juízo, morte. Então eu não quero assassinar todos esses aí, vá você com eles. Ele disse, não faça isso. Se a tua presença não for conosco, não nos faça subir desse lugar. Pode me matar também. O Senhor diz que me conhece, que eu estou no teu nome, mas só vem dizer que anjo. Eu não quero anjo, não. Anjo fala de poder. Tem ninguém querendo muito poder. Eu quero ir atrás de profeta, atrás de repretério, de mando de calabraché. Meu amado, Deus não está querendo se mover por aquilo que você acha que pode fazer, mas por aquilo que você tem que ser. Ser igual a Jesus, ser luz, ser sal, ser um referencial, ser um porto seguro para as pessoas que estão perdidas. Esses mandos de calabrachê que faz estar na presença de Deus cheio de unção. Oh glória, daí a tampa da chaleira voa mesmo, meu irmão. Mas isso não é tudo sexual, isso é depois. Essas coisas são depois. Percebe? Mas quando Moisés ficou dialogando com Deus, Deus gostou. Ele falou, Moisés deu uma de birrento. Não, se o senhor não for conosco, eu não subo. Pode me matar. Risco o meu nome. Deus gostou. Falou, sabe? Tá bom, Moisés. A minha presença irá com você. Vai te dar descanso. Às vezes você está estressado. Oh, yes. Mas não é assim, irmãos. Deus gostou do negócio. Você quer mesmo? Insistiu? Pois a minha presença irá com você. Aí Moisés, então, está lá em Êxodo 33. Ele então acusou um pouquinho. Falou, então... Eu quero ver a face do senhor. Falou, não, aí você pegou pesado. Ninguém viu a minha face igual vivo. Se você ver, você vai morrer, rapaz. Você está querendo ficar comigo mesmo de qualquer maneira? Não, preciso de você um pouco mais aí. Então faça o seguinte: vá para a fenda da rocha e você fica me olhando na fenda, que eu vou colocar o anjo me representa, vai passar, você verá as costas dele. Quando eu tive em Israel que disseram que ali era a fenda da rocha, eu chorei. Eu disse, o sinal disseram aqui é a fenda da rocha. Oh, meu amor. Ele disse, eu vou colocar a mão e você vai ver toda a minha bondade. Quando Deus encontra alguém apaixonado por ele, ele escancara as portas do céu. Oh, glória! Você não sabe que tem alguém assim? Aleluia! Pode aplaudir, glorificar que você está na presença dele. Ele encontrou um menino chamado José, ousado, e ele disse, quando zombaram dele, Deus falou, pois eu vou zombar de você, porque eu falei que eles 11 iam se curvar, eu vou dar outro sonho, seu pai e sua madrasta também vão se curvar diante de você. Quando ele contou isso para o pai, meu filho, o que é isso? Mas o texto vai dizer no verso 10 de 37 de Gênesis, que Jacó guardou no coração, porque ele sabia que aquilo era de Deus. O que aconteceu? José passou por todo um sofrimento, luta, dificuldade, mas se tornou governador do grande Egito. E os 11 irmãos estiveram lá sem saber quem era o governador, que era o próprio irmão que eles zombaram do sonhador, do abestalhado. Porque assim, quando a pessoa determina que quer ser fiel a Deus, ela é taxada de quadrada, de abestalhada, de religiosa. Mas eu digo, é melhor você ser quadrado, que o diabo vai ter dificuldade para rolar para o inferno. Tem muitos redondos aí. É igual uma cerveja lá no Brasil que desce redonda, vai para o inferno junto. Encontrou José, passou por lutas e provas. Mas o que aconteceu? Os 11 irmãos estavam lá, meu senhor, nós estamos morrendo de fome, vendo um pouquinho de comida. E ele fez questão de castigar. Quando os 11 estavam de joelho, ele chorou, porque ele se lembrou, palavra de Deus que se cumpriu. Os 11 estão de joelhos. Ele chorou, se emocionou, mas perguntou, onde é que está o meu pai? Vá buscá-lo. E aí o pai e a madrasta desceram, toda a família. José, como era o grande governador daquela cultura, todos deviam se curvar diante de uma autoridade. Então, se José estava na porta da cidade, esperando a família que chegou com os 11 irmãos, todos tiveram que se curvar diante de José para cumprir a promessa de Deus, porque fiel que promete, o qual também fará. E assim vai ser na sua vida. Se você crer, receba, porque você está
7º ano, é no tempo de Deus, é o tempo de conquista, é o tempo de vitória, é o tempo de você receber o melhor de Deus na tua vida. Agora, José, ele trilhou um caminho porque ele tinha maturidade. Ele não ficou discutindo essas coisas. Deus tem algo para mim, então vamos lá, Deus. O problema é que muita gente recebe promessa de Deus, quando começa a passar pelas provas, pelas lutas, começa a murmurar e às vezes desiste e não sabe que no reino do Espírito você paga antecipado. O pagamento vem antes. Recebeu uma profecia, foi boa? Então se prepare para pagar o preço. Nada é de graça. A salvação é de graça para você? Jesus pagou o preço. E José trilhou um caminho que eu coloquei aqui como o caminho que José trilhou para chegar da promessa à vitória. Chama-se caminho da perseverança. Se você não for perseverante, a Bíblia diz assim: eu espero que vocês perseverem para alcançar aquilo que foi prometido. Mas deixe meninice, deixe de ficar com conversas dúbias, deixe de conversas tolas. Veja quem são as pessoas que te influenciam, porque existem pessoas que não conseguiram alcançar promessas e não querem que você alcance. Tem pessoas que são fracassadas, derrotadas, frustradas, rebeldes e querem desviar você da sua rota. Você não deve olhar para A, B ou C. Olhe firmemente para Cristo, autor e consumador da nossa fé. Olhe para Jesus, porque se você olhar para Jesus, você vai andar sobre as águas. Aleluia! Se você tirar os olhos para a direita ou para a esquerda, vai sentir um ventinho, vai afundar como Pedro afundou. Existem aqueles que gostam de fazer o que estavam fazendo com os hebreus. Ele diz: eu quero que vocês voltem à consciência, sejam maduros, porque o único meio de salvação é Cristo. Estão dizendo para fazer outra coisa, então não resta mais nada para essas pessoas. Estão crucificando Jesus de novo. O único meio de salvação é Cristo. José não olhou para os seus irmãos. Você sabia que os maiores inimigos do homem, o próprio Jesus falou, que são os seus próprios familiares? E às vezes não é a família biológica, pode ser a família espiritual. Pode ser alguém que não conseguiu obter êxito e quer tirar você da rota. Essas pessoas são perigosas. José, ele escolheu o caminho da perseverança, porque o caminho da promessa à vitória pode ter ponte, rios, vales. Às vezes nós estamos em rios, às vezes nós estamos em vales, às vezes nós estamos em montes. Não importa, o Senhor não disse que o evangelho seria fácil. Se pregaram para você o evangelho da facilidade, te enganaram, porque Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tem de bom, eu venci o mundo. A Bíblia diz no Salmo 34:19 que muitas são as aflições dos justos, mas de todas o Senhor livra. José, ele teve um caminho. Jesus disse: o caminho dos céus, ele é estreito, é apertada essa porta. Isso está falando de luta, de prova, de dificuldade. Porém, a tristeza maior, meu irmão, não é para aqueles que às vezes tentam e às vezes não conseguem. A vergonha maior é para aqueles que recuam, que retrocedem e não têm a coragem de avançar. Você tem que avançar, não importa. Não fique com um sentimento de frustração, dizendo tudo deu errado. Se deu errado, acredite que vai dar certo. Thomas Edison, um dia perguntaram para ele: ué, como é que o senhor se sente fracassando 999 vezes? Ele falou: eu não fracassei 999 vezes. Eu descobri a lâmpada, a luz, na milésima tentativa. Ou seja, eu descobri 999 maneiras de não se descobrir a lâmpada, de não fazer. Eu não fracassei. Tem gente que tem medo. Quando você lê o meu livro, se é que você vai ler, não sei, você vai ver o que é luta, o que é prova, o que é dificuldade. Já nasci na prova, com prova, mais prova. Me casei aos 17 anos, só passei prova. Com poucos meses de casado, a mulher ficou doente, demoniada, perdi o primeiro filho. Morando de favor na casa do meu sogro, eu passei uma luta terrível. Era macumbeiro, detestava crente, tinha noite de crente. O dia que minha mulher dizia que ia para a igreja, eu dizia para ela: se você for à igreja, eu boto você para fora e você vai morar com o pastor. E como há poder nas nossas palavras, aleluia. Oh, glória! Aleluia! Ele me fez o pastor para namorar comigo mesmo, se eu colocar para fora. Mas as lutas cessaram? Não. Foram provas, foram dificuldades. Analfabeto, estudei no Mobral. Não tinha nenhuma credibilidade, mas eu tinha promessa. Eu aceitei Jesus, Jesus me aceitou aos 22 anos de vida, me fazendo promessa, passei luta, dificuldades, fiquei em uma luta terrível,
Mudei para São Paulo, foi mais lutas, foram provas, foram dificuldades. Às vezes depois que eu estudei, fui ser missionário, estou resumindo por causa do horário. Quantas vezes chegar naquelas igrejas que tinha aquelas cadeiras no púlpito, na hora de orar, eu nunca ajoelhava assim com o pé virado para lá, tinha que ficar virado assim de lado. Porque se virasse assim, viria que o sapato estava furado. Se pisasse um cigarro, queimava o pé. Quantas vezes eu falo do meu chevetinho, um chevetinho 80 possante, onde ele parava deixava uma poça de óleo. Aquele chevetinho ungido, onde passava, ungia as ruas com óleo. Quantos chegou o momento do meu filho dizer: meu pai, eu queria que eu fosse rico. E eu disse: eu sou rico das graças de Deus. E eu disse: eu queria que eu fosse rico das graças do mundo, meu pai. Porque ele não tinha um tênis. Isso não é nem... É sério, ele falou isso. Eu não tenho um tênis, meu pai. Eu não tenho roupa. E o coração doía. E dizia: Deus, onde é que o Senhor está? Eu coloco umas músicas aqui, inclusive de Noemi Nonato, uma música Jornada. Quando eu estava na luta, na prova. E um dia, olhando para minha esposa, eu até disse aqui em algumas igrejas que tem pessoas que ficam dizendo: a América está em crise. Se você falar, vai ficar mesmo, porque o crente tem poder nas suas palavras. Tem gente que acha mais fácil correr para o Brasil a correr para os pés de Jesus. Seria melhor que o crente dissesse: a América está em crise, então nós vamos orar e Deus vai mudar a história da América, porque nós temos poder, nós somos profetas, somos embaixadores. O que nós profetizar vai acontecer em nome de Jesus. E eu disse: Senhor, que situação é essa? Minha esposa já estava bicuda. Sabe quando ela fica bicuda a fazer uma ponte? Você não briga, mas a crise, a dificuldade, as lutas, as provas para o filho morando num cubículo, um homem cheio de promessa, que deixou tudo por amor a Jesus, e agora está nessa situação. Um dia o diabo disse assim para mim: está vendo aí sua mulher como é que está, rapaz? Nem os seus filhos, o que seu filho falou? Você deveria ser rico, aí você está desgraçado. Sua mulher com a cara feia, sua mulher não quer mais ir para a igreja, não está desviado, mas não vai para a igreja. E agora? Isso é vida para você? Por que você não larga tudo? De você e da sua mulher vai viver a sua vida. Um dia eu entrei no quarto e disse para Deus: está vendo aí, Senhor, o que está acontecendo? Quero dizer para o Senhor, se essa é a vida que o Senhor tem para mim, eu não quero. Me perdoe. Se for para eu retroceder como o diabo está dizendo, eu não faço, porque eu não sou covarde, não vou envergonhar o Evangelho. Se for para eu separar da minha esposa, divorciar, nunca, porque se eu fizer isso, vou manchar minha história. Como eu estarei no púlpito pregando que Deus pode operar milagres, se o diabo vai dizer assim: por que não operou no seu casamento? Como que eu vou poder pregar com ousadia? E eu disse para Deus: eu não vou me suicidar porque não terei salvação. Mas se é isso que o Senhor tem, eu quero te pedir hoje: me mate. Mas eu não aceito mais essa situação. Porque chega um dia, chamado dia D. Naquele dia, eu disse para Deus: e hoje é a última vez que eu vou chorar pela minha esposa por esta causa. Nunca mais. Eu tinha que sair para expulsar um demônio, um senhor que estava doente. E eu saí do banheiro, eu entrei no banheiro, lavei o rosto, entrei no carro. Quando eu liguei o chevetinho possante, com aquela fumaça toda, eu liguei na rádio Atalaia, estava tocando a música Jornada. E aquela música fala que é o momento que parece que Deus se esqueceu. Parece que tudo, as portas se fecharam. Até parece que Deus não nos ouve mais. E o locutor dizia, inspirado pelo Espírito Santo: você que está dentro desse carro, chorando, não pare. Não desista agora. Deus vai lhe dar a vitória. Deus vai te ouvir. Deus está vendo a sua luta. E quanto mais ele falava, mais eu chorava e as lágrimas desciam. E eu cheguei na casa onde aquela mulher estava endemoniada, o diabo dizendo: aí, essa autoridade toda. Eu já fui dizendo: olha, está aqui, diabo, está escrito, foi para isso que o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as tuas obras. Está escrito que no nome do Senhor Jesus eu pisarei as tuas obras. Em nome de Jesus, saia dessa mulher agora. O demônio saiu. E eu voltei para casa, 60 quilômetros, chorando. E agora chegar em casa, a mulher está bicuda ainda. Será que Deus ouviu a minha oração?